Teste, testando. Gente, não adianta, eu amo uma mesa, né? Eu acho que combina comigo. Combina com o meu perfil intelectual que sou. Ter uma mesa, entendeu? Eu acho que de todos os ambientes que eu testei, eu acho que eu gostei mais desse. Porque eu sou muito discreta. E aí, tipo, eu sei, gente, eu amo meu marido, eu amo minha cachorra, mas eu fico sob pressão, eu fico ansiosa quando eu sei que ele tá me ouvindo. Não sei explicar, é porque eu quero impressionar ele, entendeu? Vocês têm que lutar, entendeu? Para, tipo assim, vocês lutem. Agora, meu marido não, eu preciso impressioná-lo, eu preciso conquistar ele, entendeu? Então, eu quero mostrar o meu melhor e eu não consigo ser perfeita gravando podcast, gente. Não sabe, ninguém nasceu sabendo como que é isso aqui. É uma pressão, enfim. Ah lá, já blá, 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 blá. Sentei para gravar o podcast, eu falei, não, gente, eu preciso gravar o Pode Crer hoje, por conta da correria que está sendo essa semana. E eu falei, Jesus, eu preciso de um tema, tudo bom? E nada. E aí me vinha ideias e nada. E eu falei, mas eu preciso gravar hoje. Tipo assim, amanhã não vai ter como, eu preciso editar ainda, tratar a parte do som. E Jesus, ele é maravilhoso que ele realmente trata a ansiedade, a vontade do controle das coisas, sabe? Ele ama tratar isso em mim, sempre me entregando as coisas no 45 do segundo tempo. É, então, assim, a gente vai reclamar com Deus? Não vai. Às vezes a gente dá um chorinho, mas né, a gente dá aquela reclamadinha de filha, mas depois a gente lembra, não, ele é Deus, ele é soberano, ele sabe o que ele faz. E aí eu montei tudo, me arrumei, eu tô morrendo de dor, tô medicada aqui hoje, tá? Então vocês tenham paciência comigo. E eu falei, seja o que ele quiser. E o que ele quiser é isso aqui que eu vou apresentar para vocês. Pelo menos é a minha oração, é o que eu falei para ele. Eu falei, Jesus, então fala o que o Senhor quiser falar. E a gente luta com isso, né? Aleluias. Hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado. É um assunto que eu acho que ambos os lados, né, existe essa dicotomia, essa separação entre quem já é da fé e quem não é, ou até um dia já foi, né? É, e assim, é um assunto delicado para ambos os lados. E eu acho que ninguém tá vai servir para todo mundo, digamos assim, né? E foi até um tema que me sugeriram logo no começo falando sobre crente Nutella. E eu falei, não, a gente precisa falar dos crentes chato, os crentes Nutella e Jesus Cristo. A gente vai falar sobre essas três coisas hoje. E como eu disse, sem muito roteiro, Deus, né, vai colocar na minha cabeça, eu espero. Tudo bom? Um ponto aqui, né, Jesus? Tudo bom? Vai colocar na minha cabeça que é para falar? Então, beleza. É isso. É nóis. E assim, eu queria falar sobre isso porque eu acho que ninguém está salvo e isento de culpa em relação à situação que a gente está vivendo, sabe? Vocês não vivem debaixo de uma pedra, vocês veem, vocês sabem o que está acontecendo no mundo, digamos, no mundo como um todo, digamos, no mundo cristão, gospel, vamos colocar gospel, no mundo gospel, vocês já viram pelo menos dois, três escândalos e faz parte. Mas eu não estou aqui para falar dos escândalos em si, eu estou aqui para falar sobre uma outra perspectiva. A gente ficou conhecido como crente chato, eu já fui essa pessoa, porque a gente coloca a religião acima a religião no sentido assim, os usos e costumes, aquilo que é bíblico, mas é muito mais cultural, acima da verdade que é Jesus. E a gente coloca em uma caixinha tão inatingível, às vezes, para os próprios ali da fé. Fica inatingível o negócio, fica assim uma santidade visual e nada profunda, sem profundidade, com uma coisa assim de aparência. E as pessoas hoje, eu acho que hoje mais do que nunca, né, a gente cresceu e a gente está numa geração que cresceu com golpes, cresceu com pessoas falando mentira a todo momento. Então, eu digo que não tem como você fingir por muito tempo. Não tem como você maquiar
quem você é por muito tempo, mesmo nas redes sociais, que você não mostra 100% do seu dia, 100% de quem você é, porque não tem nem como, né? Mesmo ali, a nossa geração e a geração que está vindo agora, cara, a gente fareja verdade e mentira. A gente tem isso muito fácil, sabe? E eu acho que o que faz nós, porque eu também sou cristã, lembrem-se disso, eu também sou crente, cara, eu acho que é isso que separa a gente da galera que às vezes quer Jesus ou já ouviu falar de Jesus, porque a gente prega uma fé que muitas das vezes não é vivida. A gente prega algo que a gente não pratica. E aí as pessoas que estão fora olham e falam, mas, ué, teve um dia que eu fui dar um treinamento sobre evangelismo em uma igreja e a gente saiu para evangelizar. E nesse evangelismo, uma das adolescentes colou em mim, maravilhosa ela. E ela falou, ai, quero ver como que a Ti, né, faz o evangelismo. Em um adendo, tá? Um parênteses aqui. Ah lá, eu abrindo parênteses já. Um parênteses. Eu tenho evangelismo como um estilo de vida. E eu tenho evangelismo da seguinte abordagem: eu não preciso abrir a boca para evangelizar. Eu espero mesmo que o Espírito Santo esteja tanto na minha vida que é aquela coisa que eu já ouvi missionários do Jocum e de outras, né, escolas missionárias dizendo que pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Então eu aplico isso. Então eu creio que eu sou uma Bíblia ambulante. E é com muito temor que eu falo isso, viu? Eu não sou a mais santa das santas, não. E nem prego isso. A gente vai falar sobre isso. Eu nem prego isso de perfeição, de que, nossa, gente, eu sou perfeita, tal, sou exemplo de crente. Não. A gente vai falar sobre isso. Mas fechando a questão da parênteses aqui, eu tenho evangelismo como estilo de vida, mas nessa situação em específico, a gente estava em treinamento de evangelismo, para quem nunca, né, falou sobre Jesus ali de forma intencional e específica. E a gente abordou um rapaz que ele estava sentado na praça e na conversa, né, ele falou assim, eu cresci numa casa que era uma rua cheia de igreja. Então é como se as duas paredes da casa dele desse, né, com a parede da igreja, e na frente da casa dele tinha outra igreja. E ele falou uma coisa, né, a conversa foi bem extensa, foi a conversa mais extensa que a gente teve aquela noite, e nessa conversa o que mais me chamou a atenção foi quando ele falou assim, eu via, né, de tudo que ele falou, o que mais me marcou, ele falou assim, eu via a desunião, eu via a falsidade. Eu via, e ele começou a listar todas as coisas erradas que ele cresceu observando na igreja. E ele falou que, em determinado momento, ele até frequentou uma igreja, mas ele viu, sabe, as coisas. Ele percebeu as coisas. As pessoas não são besta, elas pegam no ar as coisas. Até mesmo as coisas que às vezes a gente não gostaria, as pessoas observam. E aquilo, para mim, me doeu. Não feriu o meu ego, mas me doeu como cristã e como a pessoa que ama Jesus. Porque, assim, nós, às vezes, de dentro da casa, a gente quer passar uma imagem de que a gente é tão santo quanto Jesus, de que a gente é a quarta pessoa da Trindade. Isso é muito distante da realidade. A gente é tudo podre, como diz minha amiga Regiane, e ninguém presta. É tudo graça. Ninguém presta, é tudo farinha do mesmo saco. Mas a gente quer pregar uma falsa posição e aparência de que, meu Deus, eu sou a quarta pessoa da Trindade. E a expectativa das pessoas de fora, às vezes, é essa. Bom, se a pessoa está pregando Jesus, ela, né, a gente coloca uma certa. Não, então, no mínimo, isso aqui. E ambos os lados estão errados, ao meu ver. Porque a gente não deve colocar a expectativa de que só porque a pessoa vai na igreja, ela recebeu um poder, sabe? Um negócio assim, uma capa. Meu Deus, agora é um super, né? Uma pessoa assim, super dotada, tem um talento especial. Uau! Não. Continua sendo pecador igual. Só que em nome de Jesus, uma profecia aqui, um pecador convicto do seu pecado e de que necessita do perdão de Deus. E a galera de dentro vende essa imagem, se orgulha dessa imagem. Não,
porque mesmo só vai para o céu se for assim, porque não sei o que, coisas além da Bíblia, sabe? Coisas culturais, crendices, preferências até. E aí começa a colocar a sua opinião como um algo que é não, porque se não for assim. Então, ali eu me senti muito constrangida. E o Espírito Santo colocou isso no meu coração, que eu falei para ele no final da nossa conversa, eu falei: "Cara, eu preciso te pedir perdão. Como alguém da igreja que ama Jesus." Nossa, minha voz está até já começando, ó. Como alguém que ama Jesus e procura conhecer Jesus, eu preciso te pedir perdão como igreja. Perdão pelo Jesus que a gente tem te apresentado, porque esse não é Jesus. Cara, eu não sabia que ia ser assim. Eu não sabia que o Pode Crer ia nesse rumo, mas Deus sabe de todas as coisas. Como igreja, eu preciso te pedir perdão, eu falei para ele. E ele, não, imagina, eu falei, não, eu preciso te pedir perdão, não pelos erros dos meus irmãos, porque eles são seres humanos, né? Isso, infelizmente, é um sintoma da nossa pecaminosidade, do fato da gente ser humano e ser criatura, sabe? A gente caiu, todo mundo. Com Adão, a humanidade caiu. E a gente foi destituído da glória de Deus. Mas eu te peço perdão pela imagem que te passaram e a forma que te apresentaram Jesus. Eu brinco com os meus adolescentes, eu falo meus porque, né, eu que sou a professora deles da escola dominical, e eu falo para eles, cara, não queima a fita de Jesus. Não queima a fita de Jesus. Se você não precisa, sabe, é uma escolha racional seguir a Cristo. É muito razão, não é sentimentalismo. Porque o sentimento passa e engana, é uma decisão. Então, não queime a fita de Jesus. Se você vai se posicionar como cristão, não queima a fita dele. Represente ele da melhor forma possível. Tcheme, mas eu sou falha, sim, todos nós somos. Então, para de tentar passar a imagem de que você é o super crente. Sabe aquele super crente que, meu Deus do céu, meu Deus, vive todas as batalhas, sabe? Um crente Avenger, assim, vingador. Um crente vingador, cara. Que assim, ai, crente chato, que espiritualiza tudo e tudo quer pegar a Bíblia e tacar na goela da pessoa que não tá nem aí para sua fé, nem sabe do que você acredita, sabe? Eu acho que isso é muito chato. É quando a gente invade a fé do outro, a gente quer respeito e não respeita. Isso ambos os lados, como eu disse, infelizmente tem essa divisão, né? Mas ambos os lados é chato. Sabe, a chatice não tem a ver simplesmente com o cristão, mas é uma coisa assim que eu acho que o respeito tem que ser mútuo. Se eu quero ser respeitado, eu devo respeitar. E quando se trata de crédulo, crença, vivência, cultura, a pessoa cresceu muitas das vezes acreditando naquilo. Não vai ser você, alecrim dourado, que vai mudar a forma da pessoa pensar. Você pode colaborar para essa mudança. Mas quem convence, falando do evangelho, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente quer se achar muito bom crente, como eu disse, a quarta pessoa da Trindade, e achar que, meu Deus do céu, as coisas não vão para frente se eu não estiver lá. Mas você é Jesus agora? Não sabia que você era Jesus, me avisasse, né? Porque eu estou crendo no Jesus errado. Pelo amor de Deus, não sabia que você morreu por mim, caraca. E a gente quer, sabe, a gente às vezes quer se posicionar como, meu Deus do céu, aquela coisa, e não vive. Vive só no domingo. Só no domingo. E o resto da semana? E por onde você passa? Aliás, isso é outra coisa. A gente se fecha, sabe? Jesus falou assim: vós sois o sal da terra. E aí o sal simplesmente saiu da terra, foi para o saleiro e ficou dentro do saleiro só salgando o sal. A luz do mundo falou: não gostei da escuridão. Vou ali juntar com outras luzes e ficar só dentro de um barracão e a escuridão que, sabe? Que se exploda, porque eu vou ficar aqui só com luz. E aí, ai, gente, olha. Ai,
meu Deus do céu, que raiva. E aí, Deus levanta pessoas, sabe? E dá ofícios para as pessoas, e dá estratégia para as pessoas invadirem a escuridão, a se colocarem em outros lugares da sociedade, porque a gente vive num mundo, sim, né? A gente tem nossos trabalhos, nossos hobbies, a gente tem gosto, a gente tem preferência, a gente vive também, sabe? A vida não é só institucional igreja. A vida é 24 horas por dia e nós temos obrigações e momentos de lazer e pessoas para amar além dali de dentro. E aí Deus dá estratégia para as pessoas, nos insere em lugares que a gente nunca imaginou. E aí vem a galera lá, entendeu? Que tá só luz iluminando luz e medindo quem é mais luz, que luz brilha mais do que a outra e que luz brilha mais que Jesus, aleluias, e critica a luzinha que tá lá na escuridão lá, tentando iluminar lá um canto obscuro que ninguém nunca nem quer pisar, não queria, ou um povo talvez que é desconhecido, nem no mapa tá, digo dos missionários, entende? Ou até no nosso dia cotidiano, alguém que invade lugares que precisam de luz, que precisam de esperança. E a gente critica. A gente fala assim: eu acho que essa pessoa não é tão crente assim. Quem é você para julgar? Quem é você para julgar? E me fala, que medida você está usando? Porque na mesma medida que você usar para julgar o teu próximo, é a mesma medida que vai ser usada para te julgar. Bíblia. Então, eu falo a gente porque é o meu povo também. A gente é muito hipócrita, cara. A gente é muito hipócrita. No final do dia, todos nós somos, mas falando do meu povo, cara, a gente é muito hipócrita. Porque a gente se torna religioso demais. A gente se apega a listas de coisas para serem feitas e chama isso de santidade. Não, porque eu estou muito bem com Deus. É mesmo? Sim, eu estou muito bem, porque de segunda a segunda eu estou na igreja. E eu faço isso, eu faço aquilo, e não sei o quê, não sei o quê. Glória a Deus por isso, cara. Faça mesmo. Faça de muito bom coração. Faça com muito amor de verdade. Mas qual que é a motivação real por trás disso? Você quer aplausos? Você quer uma estrelinha? Você quer talvez mostrar serviço? Você talvez não teve o desenvolvimento que você gostaria de ter tido na tua carreira profissional e você está talvez descontando na igreja? Ou talvez você tinha um sonho, né, de ser um cantor, uma pessoa famosa e você vê isso como um meio de ser conhecido? Qual que é a sua verdadeira intenção em servir na igreja? A gente precisa sondar o nosso coração a todo momento. O nosso coração é enganoso. Gente, eu sou do Ministério de Louvor desde que eu era adolescente. E hoje, eu sou líder do Ministério de Louvor, como eu compartilhei aqui com vocês. E eu comento com meu esposo o tanto de pessoas sedentas por aplausos. Não é para a glória de Deus, por mais que fale que é para a glória de Deus. É para a minha própria glória. É para mostrar a minha extensão vocal, a minha habilidade. É para mostrar o quanto, nossa, olha como é crente. Aleluias. Olha como é cristã. Gente, eu estou falando tudo isso, eu espero que vocês estejam me entendendo, que eu estou falando tudo isso com temor do Espírito Santo, tá? Porque eu não tinha programado nada disso, mas ele sabe de todas as coisas. E se a minha vida é dele, o meu podcast é dele, e tudo que eu falo é dele também, em nome de Jesus. E aí, falando então desse crente chato que exige do outro aquilo que ele não faz, o próprio Jesus chama eles de hipócritas e chato. Fala, mano, tem uma passagem, eu amo essa passagem, eu acho icônica, eu acho hilária. Nessa passagem, Jesus estava lá pregando bonitinho, falando das coisas do reino, entendeu? Falando das coisas, falando de amor, falando a mensagem dele. E aí vem uma galera que viajou, tipo assim, muito tempo, dias, porque ficaram sabendo que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. E era costume dos judeus lavar muito bem as mãos antes de comer. E eles ficaram sabendo disso em outra cidade que eu não vou saber. Gente,
Parênteses, eu não sou formada em teologia. Eu sou simplesmente esforçada e Deus me usa pela graça dele, tá? Então, assim, né, eu não sei, eu não sou essa pessoa do, ai, porque está escrito no céu. Eu não vou lembrar, minha memória é péssima. Mas, fechando parênteses, mas aí essa galera estava vindo de outra cidade simplesmente para tirar satisfação com Jesus. Por que que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Encheu o saco de Jesus. Jesus estava lá, né, cuidando de uma galera e falando sobre o evangelho, que até então era a mensagem dele do reino, das coisas do reino, e os religiosos vieram até ele saber de uma coisa cultural, de um costume. Eles estavam tão preocupados com aquilo que é externo, aquilo que é listinha, ticando a listinha que eu falei para vocês, que não estavam pegando a visão da coisa. Eles estavam tão apegados no seu conhecimento a respeito de Deus, naquilo que era letra, que eles não viram essa letra encarnada. Eles não reconheceram a palavra encarnada. Eles estudavam a palavra e não reconheceram Cristo, cara. Não reconheceram o próprio Deus que eles tanto sabiam sobre. Os religiosos daquela época sabiam citar o que era, né, a Bíblia da época de capa a capa. E hoje, no caso, a gente nem sabe de capa a capa, né? E mesmo assim, a gente às vezes não reconhece Cristo. A gente não sabe quem ele é. A gente diz que conhece. A gente se posiciona como cristã, só que o nosso conhecimento é muito raso sobre ele. E nisso a gente se apega a costumes, porque ser crente é isso aqui, ó. E aí sabe o que acontece? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o povo perece por falta de conhecimento. Só que também a palavra de Deus vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu preciso conhecer a verdade, que essa verdade é Cristo, para eu não perecer. E é Jesus que vai me libertar. Só que se eu vivo uma vida religiosa por décadas que seja, por muitos anos, e eu não tenho esse encontro com a pessoa de Jesus, e eu continuo não convertido, simplesmente uma pessoa confessado ali, mas não convertido, eu machuco outras pessoas com a minha falta de entendimento. Então, galera crente chata, vamos deixar de ser chato. Vamos assumir que a gente é comedor de arroz e feijão, igual todo mundo. E se tem uma coisa que eu tenho dito muito na escola dominical, a gente estava estudando esse trimestre sobre os profetas maiores e os profetas menores. Se tem uma coisa que Jesus ele bate muito contra no Novo Testamento, é a hipocrisia. Hipocrisia. E no Velho Testamento, o que Deus levantava profetas para combater no seu povo era a idolatria e a rebeldia. E basicamente uma hipocrisia, né? Então, assim, Jesus também não gosta dessas coisas. Você que não é cristão ou deixou de algum momento de ir na igreja, de servir a Cristo, cara, você não está errado em achar isso chato pra caramba. De você ver a hipocrisia. Você não está errado porque o próprio Cristo, o próprio Deus é contra essas coisas. E você, né, que está na igreja, pede para o Espírito Santo sondar o seu coração e te mostrar. Nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde para a gente mudar nossos conceitos e reconhecer os nossos erros. A gente está todo mundo tentando viver, está todo mundo aprendendo a viver com Cristo, principalmente. A gente está num passo a passo até que Ele venha. Ninguém nasceu perfeito e eu tenho certeza que até a sua morte você não vai ser perfeito. Mas você não pode parar de tentar, de melhorar. O que é ruim é a pessoa que ela chega num determinado patamar ali e ela pensa que está perfeita, que ela é a própria Jesus Cristo, sabe? E aí não dá espaço para crescimento, não escuta a correção, não é aberto a entender coisas mais profundas. Coloca Jesus naquela caixinha de religiosidade e fala só aqui, sendo que Deus ele é infinito. E a gente limita o trabalhar de Deus ao que a gente entende, sabe? Ao que a gente já viu.
Mas Deus quer fazer algo novo, como eu disse, né, no outro podcast, só que a gente não quer deixar. A gente não quer deixar, a gente não quer ficar na posição, a gente não quer se aprofundar, a gente não quer se dar o trabalho, a gente não quer dar nosso cara a tapa. E falando então do crente Nutella, para mim o conceito né, dessa brincadeira de ai Nutella é essa. É o crente hipócrita. Que o conceito de Nutella poderia ser aplicado para, ai, tipo uma pessoa mole, né? Não, porque a pessoa é muito mole. Eu não coloco pessoas cristãs que estão passando por situações desafiadoras no ministério e fora dele como um crente Nutella. Servir a Jesus não é fácil. Eu não vou falar para vocês, nossa, porque depois que você servir a Jesus, você vai ficar com o seu. Nossa, tem muita gente que pensa isso, né? Não, porque quando eu aceitar Jesus, todos os meus problemas vão resolver. Sim, todos os seus problemas vão ser resolvidos, sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz por você e você está salvo. Então, assim, sua eternidade está garantida, né? Enquanto as nossas dores daqui, Ele vai estar ali para te ajudar, para aconselhar, para te consolar, para te dar o passo a passo, além da alegria que é andar com Jesus. Mesmo perante situações difíceis, a alegria, a própria alegria vai estar com você e você vai se sentir alegre apesar das dores, apesar das dificuldades. É a paz que excede todo entendimento, é a paz apesar da situação. Então, sim, né, nesse caso, sim. Mas não pense você que assim que você aceitar Jesus, confessar Jesus, que vai cair, sabe, um valor absurdo na sua conta bancária. Que aquele seu sonho que você queria, você vai atingir com toda certeza. Na verdade, muito provável que você vai ver que esse seu sonho não é nem tão grande assim comparado à carreira que ele já tem para você. A carreira que eu digo, a vida que ele tem proposta para você. Então, tudo se torna muito supérfluo, muito pequeno perto da grandeza de Deus e daquilo que Ele tem para nós. Então, nesse sentido, sim, tudo se resolve na sua vida porque suas prioridades mudam. As coisas que antes para você eram tão importantes se tornam irrelevantes. E outras coisas que você nem imaginava se tornam essenciais na sua vida. Jesus se torna essencial na sua vida. Mas para mim, o crente Nutella, ele é esse crente que ele é hipócrita. Ele não se decidiu. Ele tá há 10 mil anos na igreja. Tipo assim, todo mundo sabe que, né, teoricamente a pessoa é crente, mas não age como tal, não tem transformação nenhuma, não dá nenhum testemunho de cristão. Sabe? E não dá fruto. Mais atrapalha do que ajuda. Gente, o tanto de crente, mal assim, um pezinho aqui, outro pezinho ali, que atrapalha ao invés de ajudar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, decida, cara. Decida. Eu não digo os adolescentes e crianças, né, que vão para a igreja, porque às vezes o pai leva, a mãe leva, ainda é muito novo, às vezes, para entender determinadas coisas, e está tudo bem, cada um no seu tempo. Eu digo a galera crescidinha, a galera que já tem entendimento das coisas, que não decidiram, e aí, ao invés de se submeter à soberania de Deus, ao poderio de Deus e das pessoas que Deus colocou na vida para cuidar, não. Fica dando trabalho. Aí, gente, para mim, olha, esse é o crente Nutella. E falando de Jesus, cara, tudo, tudo, quando se trata de Jesus, é maravilhoso. Tudo sobre ele é incrível. E eu falo isso porque, além de eu estudar, eu conheço a pessoa de Jesus. O, o que você talvez tenha contra Jesus, ou a pessoa que você está tentando falar sobre Jesus, a imagem, infelizmente, que está sendo passada de Jesus, do nosso Cristo, do nosso amor, é horrível. Mas isso está acontecendo, né? Porque a própria Bíblia disse que isso iria acontecer, ele mesmo avisou que isso iria acontecer. Mas muitas das vezes a responsabilidade é sobre nós. Os crentes chatos e os crentes Nutella e o resto. Que a gente apresenta Jesus de uma forma que falta sabedoria, falta jeito, mas principalmente a gente não vive o que a gente prega. Aí acontece aquilo que eu contei para vocês, do rapaz que via as coisas. Ele cresceu vendo aquilo. E por esse motivo ele não quis mais. Quantas pessoas você conhece que já foi de dentro da nossa casa, que já visitou, mas nós mesmos pegamos, né, pela camiseta e deu um chute na bunda e jogamos lá fora?
por coisas que o próprio Espírito Santo iria resolver. Por coisas que eram nossas opiniões. Por falta de paciência, por falta de conhecimento, por falta de preparação. Eu quero dizer uma coisa aqui, porque isso é muito atual. A gente tem a tendência a colocar o pecado sexual acima de todos os outros pecados. De fato, ele tem um impacto na alma. Então, assim, cria raízes profundas e suas consequências, às vezes, né, são mais complicadas de fato, concordo. Mas, deixa eu te falar que Jesus, ele chama a gente para responsabilidade a mais quando ele fala assim, então, a lei, né, os 10 mandamentos, estava lá para você não cobiçar o seu próximo. Eu, porém, digo que se você olhar e você, em pensamento, você cobiçar, você já adulterou no seu coração. Só de pensar. Então, isso faz a gente refletir do quanto de vezes a gente julga o pecado alheio, sendo que a gente já pecou aqui quantas vezes naquele mesmo pecado. A gente serve um Deus misericordioso. E ele é misericordioso com quem é misericordioso. E ele perdoa quem perdoa. Tá entendendo? Então a gente precisa ser mais como Jesus. E não julgar o pecador dessa forma. Cara, Jesus ama o pecador. Ele ama o pecador. Ele te ama, cara. Ele te ama. Ai, Tiane, mas você não sabe o que eu fiz, o que eu faço, o que eu penso, não me interessa. E para ele também no momento não interessa. Ele te quer, sabe? Ele nos quer. Nosso Deus, ele é tão apaixonado por nós. Tão apaixonado. Ele sacrificou o próprio filho. Deus é um Deus apaixonado e ele sacrificou o próprio filho. Nem o próprio filho ele poupou por amor à humanidade. E Jesus fala em João 14 que para a gente não turbar o nosso coração, para a gente não se preocupar, para crer nele, que ele ia preparar um lugar para nós. Ele não feliz o suficiente em passar os nossos 80, 90 anos aqui, ele está preparando um lugar para a gente eternamente estar com ele. Porque ele quer. Tá entendendo? Que ele te quer. Mano, isso para mim não desce na minha cabeça, porque eu fico pensando, cara, eu sou tão chata, eu sou tão limitada, eu sou tão pecadora, eu sou tão assim, eu sou tão sou tão errada, sou tão torta, sou tão. E ele quer passar a eternidade comigo. Ele está preparando um lugar para passar toda a eternidade comigo. Cara, pelo amor de Deus. E ele nos ama num nível, e a gente não entende isso. E por a gente não entender isso, por a gente não conhecer, eu tô falando da galera de dentro da igreja, anos dentro da igreja, não conheceu, não reconheceu o Cristo, a palavra encarnada ainda, pessoalmente, e a gente não fala para as pessoas o tanto que elas são amadas, porque a gente fica covarde, a gente não vive o que a gente prega, a gente não tem repertório nem para pregar, porque a gente não pega na Bíblia. A gente não pega a Bíblia para ler. Eu vi um vídeo que eu falei, bem feito. Bem feito. O pessoal cristão, né? Que religião você é? Sou cristão, sou cristão, sou cristão, e depois outra religião. E todo mundo da outra religião sabia citar o que eles acreditavam. Pelo menos ali trechos do que eles acreditavam. E a galera cristã não sabiam 2 versículos, gente. Não saber 2 versículos da fé que você professa do seu Deus sobre o seu Jesus, pelo amor de Deus, é muita irresponsabilidade, muita preguiça. É um desserviço. Você nem tinha que se chamar cristão, cara. Você está servindo quem? Está servindo o pastor? Está servindo a instituição igreja? Qual que é a pessoa da religião que você está servindo? Eu, hein? E aí fica de pedra de tropeço, entendeu? Pro resto. Cara, isso não tá nada do jeito que eu pensei que isso iria estar, mas, né, glória a Deus por isso.
né? Eu vou colocar o QR Code do gasofilácio, entendeu? Porque vocês sabem o porquê. Então, oração às 11h89, como sempre, como eu falo para vocês. Mas, enfim, esse Pode Crer, então, é para a galera cristã, para a galera não cristã e para a galera que nunca ouviu falar, mas principalmente para a gente aí, que sabe quem é Jesus, que sabe o que é pelo menos visitar um ministério, entendeu? E é o seguinte, analisa aí, analisa aí, pede para o Espírito Santo te sondar e te falar e te trazer verdades cada vez mais profundas sobre ele. E vamos melhorar, galera. Bora melhorar, porque a vida não vai ficar mais fácil, ela vai continuar passando. E quantas oportunidades a gente perde? Quantas oportunidades a gente perde de falar sobre esse Deus? Quantas vidas estão lá fora, afundado em drogas, fugindo da realidade, nas ruas porque não encontrou a paz. Não sabe o que é ter paz na sua casa. Não sabe o que é ter paz de espírito. E aí se afunda em outros vícios, buscando calar, às vezes, as vozes de acusação. Ou quantas vidas sem esperança nenhuma de que a vida pode melhorar, de que existe uma coisa mais leve, uma coisa mais, não digo fácil, mas existe uma paz que excede todo entendimento, existe um amor verdadeiro e genuíno, que a pessoa é amada, ela é, sim, muito querida, sabe? E a gente fica retendo. A gente retém a cura, a gente retém a verdade, a gente retém para nós, como belos egoístas que a gente é. Então, galera, vamos dar exemplo, sabe? Dar testemunho. Eu não digo nem exemplo, porque se eu sou exemplo de alguma coisa, é exemplo de uma pecadora que se arrepende, que procura se arrepender e procura cada dia ser melhor. Mas eu digo viver o que a gente prega, sabe? Viver Cristo e não só falar sobre ele e não só usar a palavra dele para acusar as pessoas. É isso. Vamos tomar vergonha na cara. Gente, eu não esperava mesmo que ia ser assim, mas amém, Deus sabe de todas as coisas e manda esse pode crer para alguém que você acredita que precisa ouvir. Joga lá no grupo que instaure-se o caos, né? Mentira, gente, não faz isso, mas sim, se você for doido o suficiente e achar necessário, por que não? Mas eu brinco, né? Que joga lá no grupo, entendeu? Já, vamos todo mundo assistir o negócio, vamos todo mundo resolver, né, galera? Aí, mas olha pro teu umbigo, tá? Primeiramente, olha para você, analisa o homem a si mesmo. Aleluias. E é isso, gente. Esse foi o Pode Crer de hoje e sem palavras, só lágrimas mesmo. O gasofilácio, QR Code, entendeu? Advogados, entrem em contato comigo, tá bom? Né? Oremos, oração às 11h89, como eu sempre digo, propósito de oração. Aleluias. E é isso, gente. Até a próxima quinta-feira, então. Toda quinta tem Pode Crer. Até a próxima. Beijinhos. Deus abençoe vocês.